Então, gente, bom dia. O próximo assunto em língua portuguesa que vocês começaram a estudar hoje é concordância verbal. Lembrando que desde o início do ano o que vocês viram foi somente orações. Então, vocês já viram as orações coordenadas, as orações adjetivas, as substantivas e as adverbiais. Vocês já viram os 4 tipos de orações existentes em língua portuguesa. Agora, a partir disso, vocês vão estudar um novo conteúdo, que é concordância verbal, em seguida concordância nominal, depois crase, entre outros conteúdos que vão ver até o final do ano. Então, oração, vocês só vão revisar, estudar mesmo só depois do primeiro ano do ensino médio. Então, nós temos aqui concordância verbal. O verbo deve concordar com a pessoa a quem ele se dirige. Gente, essa é uma regra básica de concordância verbal. É claro que se eu vou usar o verbo compro, como aqui no primeiro exemplo, eu compro carne todo sábado. Se eu vou usar o verbo compro, eu devo concordar com a primeira pessoa. Se eu mudo a pessoa, se eu coloco o exemplo ele ou ela compra. Então, eu compro, ela compra. Nós compramos. Então, há uma confusão muito grande, isso é a regrinha básica, mas há uma confusão muito grande entre os falantes de língua portuguesa com a terceira e a primeira pessoa do plural. Entre essas duas pessoinhas aqui, ó. Há uma grande confusão. Normalmente diz nós compra, ou nós faz, ou nós vai, e a gente vamos. Porque, gente, o agente, a palavra agente separada, lembrando, é um pronome, ó. Agente é um pronome. Mas eu quero que vocês saibam que não é um pronome pessoal. Não é um pronome desses aqui. Mas ele pode, o verbo usado com ele, junto a ele, é um verbo conjugado na terceira pessoa, nesse aqui, ó. É um verbo conjugado na terceira pessoa. Então, a gente compra carne todo sábado. Observe que a concordância do agente com esse verbo se encaixa bem, ó. Então, sempre que você for usar o agente, o verbo deve ser flexionado na terceira pessoa do singular. Aí, eu tenho um amigo na faculdade, que ele entrou na faculdade de letras e tudo. Muito, muito inteligente. Só que ele sempre fala, nós vai, nós compra, nós faz. Aí vocês podem me perguntar, professor, é um professor de língua portuguesa, sim. Mas por que, no caso dele, não é, digamos assim, errado? Porque ele foi criado no interior de Feira Grande, onde as pessoas costumam a falar dessa forma. Então, imagine, você é criado em um lugar que as pessoas falam dessa forma, você vai falar diferente? Tem como falar diferente? Se você é habituado desde pequeno a falar dessa forma. Então, é uma questão regional, uma questão cultural. Agora, o que ele teve que fazer? Ele teve que se policiar, tomar cuidado, para na hora de apresentar trabalho, ele mudar esse vício de linguagem, porque ele estava viciado em falar dessa forma. Então, nos trabalhos, ele tinha muita dificuldade em não falar daquela forma, já que ele era acostumado desde pequeno. Então, é isso que eu digo a vocês. Se vocês não querem conjugar na primeira pessoa, porque tem muitos verbos que talvez vocês não saibam a conjugação, ou não queiram usar porque não sabem até quando vai conseguir sustentar esse nível de conjugação verbal, use a terceira pessoa. A gente faz almoço todo dia, a gente sai para jantar todo dia. Para você não ter que usar o nós saímos, nós compramos, nós fazemos, nós dançamos, para não ter que conjugar com nós, se você optar por usar o agente, fica à vontade também. Gente, qualquer dúvida é só perguntar, viu? Então, essa é uma regrinha básica de concordância verbal. Vocês, desde criança, já sabem. Isso aqui não precisa nem a escola ensinar. É algo que todos os falantes de língua portuguesa já sabem, né? Já quando começam a falar, isso já vira algo comum.
As regras especiais. Agora, regras especiais, gente, temos várias, viu? Preparem o coração. Quando o sujeito ele é composto de pronomes pessoais. Quem são os pronomes pessoais, gente? Eu, nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pessoais. Gente, lembrando, ó, que os pronomes pessoais, eles são divididos em duas etapas. Singular e plural. Ó, mais um pouquinho, ó. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar, o Carlinhos. Os pronomes pessoais. Eles são divididos em do caso reto, os retos e os oblíquos. Os retos são os que funcionam como sujeito, gente. Que são os que vocês conhecem. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os oblíquos, alguém chuta? Oblíquos. Me, mim, comigo. Se, si, tu. Vamos colocar logo tu. Te, ti. E aí? Contigo. 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 E aqui, se, si. O que, gente? Consigo. E o nós? Nos. E conosco. E o vós? Vos, que é o sem acento. E o convosco, que é muito usado na Bíblia. Convosco. E o eles, do mesmo jeito do ele. Se. Eita, eu coloquei dois si. Dois se. Se, si, consigo. E temos também, gente, aqui na terceira pessoa, tanto o singular quanto o plural, o a e o lhe. E o lhe. Relembraram? Sim. Então, observem aqui quais são os pronomes. Esse o, a e lhe também vai aqui para a terceira pessoa do singular. Então, observem. Pronomes retos, os que funcionam como sujeito. Pronomes oblíquos, os que funcionam como complemento. Eu me sinto bem. Trouxe o que para mim? Tu te sentes bem. Eu trouxe isso para ti. Venha eu vou contigo. Venha comigo. Ele espera que seja bom consigo mesmo. Nós, venha conosco. Nós nos sentimos bem. Vós vos sentis mal. Eles se sentem bem. Então, observem. Observem os pronomes pessoais. Caso reto, caso oblíquo. Funciona como sujeito, reto. Funciona como complemento, caso oblíquo. Isso aqui, ó, vai servir para vocês, viu? Então, relembrem isso daqui. Deixa eu colocar no cantinho aqui. Pronto. Então, o sujeito, quando ele é composto por pronomes pessoais, quando um dos núcleos é eu ou nós, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Nós. Isso também, gente, é muito básico de se entender. Ó. Maria, André e eu somos bons amigos. Por que ficou somos? Por que eu não coloquei o é? Porque
Acho que Gente, o nós é usado para quê? O nós, a pessoa nós. É quando tem uma pessoa só? não, quando é que tem várias. É, Aí fica tá só. várias. Várias pessoas e quando eu estou no meio, né? Porque Sim, se eu sim. não estiver no meio, vira voz, ó. Tipo assim, vocês estão me ouvindo, voz, voz. Agora, se eu estiver junto, exemplo, somos perfeitos. Eu me incluí. Eu me incluí, então sou eu e mais alguém. Pelo menos eu e mais alguém. Professora, Oi. então se não fosse incluir eu e outras pessoas, aí seria vocês são bonitos e não somos. Vocês são. Vocês são. Ah, muito fácil. Então, isso é só para mostrar, Maíla, que o nós, ele foi usado aqui, o somos ficou dessa forma, porque ele está concordando com eu, com André e com Maria. Se na prova eu colocasse uma frase simples e perguntasse, justifique o porquê do verbo ser, flexionado como somos, e está no plural. O porquê dele está no plural. Aí vocês colocariam, porque ele está concordando com o sujeito composto. Por que composto? Porque não é um só. Olha os sujeitos aqui, quem são? Quem somos? Eu, André e Maria. Os três. Então, sujeito composto. Se o eu não tivesse, se o eu não tivesse, é claro que não seria somos, porque eu não estou inserido nesse meio. Então, não teria como ser. Bem facinho. Vamos lá, continuando. Quando um dos núcleos é o tu ou o vós, o verbo fica na segunda ou terceira pessoa do plural. Vós ou vocês. Gente, o vós e o vocês são praticamente a mesma coisa. Só que o vós é segunda pessoa do plural e o vocês ele está na terceira. O vocês ele é flexionado como eles, está na terceira. Só que ambos se referem a outras pessoas, que você não esteja no meio, é claro. Tu e ela vão para o shopping amanhã? Por que usei o vão? Porque é como se a pessoa fosse o vocês. Gente, o vocês, ele é conjugado da mesma forma que o ele, ó. Eles que o eles. Eles, ó, eu vou. Ele vai. Eles vão. Então, o eles é flexionado da mesma forma que o vocês. Vocês vão. Tu e ela vão para o shopping amanhã? Porque eu usei o vão, porque eu não estou no meio. Eu estou no meio? Eu vou? Não. É só tu e ela. Então, são vós ou vocês, ó. Agora aqui, ó. Tu e Fernando sois irmãos? Ninguém usa isso aqui, viu, gente? Só que raramente é usado. Mas existe e nós precisamos falar. Então, o sois foi usado por quê? Vamos conjugar o verbo ser aqui. Me ajudem. Eu, presente. Hein, gente? O verbo ser. Eu sou, tu É? és, Ei, tu és, ele, É. ele é, nós Somos. somos, vós Se. ser, sois. Olha ele aqui, o sois. dois, Luiz, velho. Aqui o sois. Sois. Vós sois, Ah, eles são, né? Uhum. Então, conjugadíssimo aqui o verbo ser no presente em todas as pessoas. Observem que nós usamos aqui, observe que nós usamos aqui, ó, o vós. Vós sois. Por que vós? Porque eu tô falando de tu e Fernando. Então, gente, sempre que eu falar de outra pessoa que eu não esteja, se eu falar apenas de uma pessoa, é tu. Mas se eu falar de dois, vira vós. Ou vós ou vocês. Só que nós usamos mais qual? O vós ou vocês?
Como é, professora? Voz. Nós usamos mais qual? O vós ou Por vocês? vocês. O vocês. O Vocês. vós ninguém usa praticamente. O vocês. E os dois são a mesma coisa? Sim. Só muda a conjugação verbal. Por que muda? Porque o vocês é conjugado como se fosse a terceira pessoa do singular, ó. Como se fosse o eles. E o sois é conjugado como se fosse a segunda pessoa do plural, o vós. Professora, Oi. quem fala mais desse jeito aí, do exemplo 2, é mais os portugueses, não é? Ah, sim. Os portugueses de Portugal, sim. Eles falam muito usando o voz. Mas é porque é algo que desde pequeno é cultural, né? Eles já aprendem dessa forma. É tipo, para eles também é estranho nós falarmos o vocês. O Ah, tá. vocês para eles é estranho. E para a gente é um pouco estranho o voz, porque nós não usamos o voz. Tanto que não sabemos nem conjugar o voz. Não usamos. Nós sabemos o nós, sabemos um pouco do tu, que não é também tão usado, mas sabemos muito a terceira pessoa do singular, que é o eles, o ele, quer dizer. Sabemos bastante, porque é o que mais usamos. Ah, a gente comeu. Ah, a gente fez isso. Usamos muito. Quando o sujeito, gente, ele é ligado por nem, nem. Nem, nem. Sujeito ligado por nem, nem, o verbo fica ou no singular ou no plural. Começaram as regrinhas. Vamos lá. Então, sempre que eu tiver um sujeito ligado pelos nomes nem e nem, tanto faz o verbo ficar no singular quanto ficar no plural. Então, gente, observem que a palavra nem, ela é uma conjunção, ó. É uma conjunção. Quando eu digo assim, nem Mariana nem Amanda passou na prova. Eu posso usar o nem. Eu posso usar o verbo no singular, ó, concordando com o sujeito mais próximo. Ou eu posso usar o verbo no plural, concordando com os dois sujeitos. Entenderam? Uhum. Então, concordância verbal é isso. O verbo ele deve concordar com alguma parte aqui. Quem não passou na prova? A Amanda e nem Mariano. Mariana e Amanda, né? As duas. Então, meu sujeito ele é composto. Não tem dois sujeitos? Então, ele é composto, né? Ele não é simples, é composto. Eu tenho um sujeito composto. Ah, professora, mas se tem um sujeito composto, é claro que o verbo tem que ficar no plural. Não. Quando nós temos o nem, o passou, ele pode concordar com o sujeito mais próximo, ou ele simplesmente pode concordar com esse nem, ó. Apenas com o nem. Então, sujeito composto, ligado por nem, nem, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Quando o sujeito ele é constituído por nenhum nem outro, o verbo fica no singular. Agora aqui, gente, ó, nós temos mais uma vez o uso do nem. Mas observe que aqui nós temos nenhum nem outro. Então, sempre que tiver essa expressão nenhum nem outro, vocês vão ter que colocar o verbo no singular, sempre. Nenhum nem outro comprou o carro. Aí a dica que eu dou é o seguinte, para diferenciar o de cima desse. Sempre que tiver a palavra ó, lembre de singular? Concorde em um verbo com ela? Lembre do singular e concorde em um verbo com ela. Nenhum nem outro comprou o carro. Errado seria dizer nenhum nem outro compraram o carro. Se é um e outro, é singular. Se é singular, o verbo deve concordar com eles. Então, nenhum nem outro comprou o carro. Nenhuma nem outra passou de ano. Aí, se eu tirar o um e o outro, colocar nem fulana, dançou bem. Nem fulana, dançaram bem. Nem, o verbo fica no singular ou no plural.
nenhum nem outro, verbo apenas no singular. É muita regrinha, gente, para se decorar e depois aprender. Quando o sujeito... Deixa eu pedir para alguém ler, que eu já estou ficando cansada. André, faça a leitura, por favor. André? É que parte? A primeira parte, logo no início. Já que ele não tá falando nada, eu posso ler? Pode sim. Sujeito ligado por ou, verbo concorda com o sujeito mais próximo. Se a conjugação indicar exclusão ou equivalência. Exemplo 1. Manhã ou eu varrerei a casa. Exemplo 2. O homem ou a mulher deve ter direitos iguais. Sujeito Gente, constituído. deixa eu só explicar essa logo, Maíla, depois você lê a próxima. Quando a conjunção ou, quando a conjunção ou, ela indica exclusão, ou ela indica equivalência. O que é equivalência? É quando as duas partes têm coisas equivalentes, coisas paralelas, parecidas. Então, quando eu digo assim, manhã ou eu varrerei a casa. Olha como é estranho. Varrerei a casa. Manhã ou eu varrerei a casa. Normalmente diríamos assim, manhã ou eu varreremos a casa, não é? Vocês concordam que Manhã ou eu varrerá a casa. ou varrerá, né, ó, ou varreremos. Mas Ou varreremos varrerá ou meio que dá varreremos. uma ideia que as duas vão fazer As isso. duas vão fazer. E se usar o varrerá, parece que é só uma. Mas observe que os dois estão errados. Tanto varrerá quanto varreremos. Está errado. O correto a se usar é o varrerei. Por quê? Porque concorda com o sujeito mais próximo. Cadê o sujeito mais próximo? Quem varrerei a casa? Hein, gente? Quem são os sujeitos? Por mais que não pareça, manhã também é sujeito. Quem varreremos? Manhã, E eu. eu. Nós temos dois sujeitos. Mas por que o verbo ficou concordando apenas com o primeiro? Porque nós temos a conjunção ou. E quando essa conjunção ou indica exclusão, concorda com o sujeito mais perto do verbo. Gente, as duas vão varrer ou é só uma? Como é? As duas vão varrer a casa ou é só uma? Não, só uma. Só uma. Então indicou o quê? Exclusão. Exclusão. Ou essa daqui vai. Se eu for, manhã não vai. Se manhã for, eu não vou. Então, excluiu, gente, uma das duas partes. Quando o ou indicar exclusão, o verbo vai concordar com quem tiver mais perto. Vamos tentar modificar esse exemplo para vocês entenderem melhor. Vou colocar assim. Eu ou Roberta namorarei com João. Qual é a conjugação verbal certa? Hein, gente? Eu ou Roberta namorará. Eu ou Roberta namoraremos. As duas vão namorar, gente? Não, só uma. É só uma que vai namorar. Ou aqui. Esse ou indica exclusão. Uma delas vai namorar. Qual é o sujeito mais perto do verbo?
Namorará. Ó, o verbo é esse aqui. Esses aqui todos são verbos, né? É o mesmo, mas vamos colocar isso aqui. Qual é o sujeito mais perto? É o eu ou o Roberta? Ah. Não é o Roberta? O É Roberto não Roberta. está mais perto do verbo? Sim. Então, deve concordar com a pessoa. Roberta é a mesma coisa de dizer quem? Ela, não é? Não é a mesma coisa de ela? Ela. Ela namorará, ela namoraremos, ela namorarei. Qual é o correto? Eu não tô entendendo, calma, repete. Roberta não é a mesma coisa que ela? Sim. A Roberta, Sim. ela. Qual é a concordância verbal? Ela namorará, ela namoraremos ou ela namorarei? Acho que é a primeira Ela lá, não. Na namorará. primeira? Na É a primeira? primeira, É. acho que é a Então, primeira. as duas outras estão erradas. Aí vocês podem dizer, sim, professora, mas no exemplo do varrerei, concordou com o eu. E agora está concordando com Roberta. Por quê? Simples, por conta da distância do verbo. Quem está mais perto do verbo é Roberta aqui, não é? Uhum. Eita, que eu tirei agora a caixa de texto. Então, quem está mais perto é Roberta. Se eu invertesse esse exemplo, colocasse assim, ó. Roberta ou eu, mudaria o verbo? Não, Certeza? não, Vai ficar namorará do mesmo jeito? não. Não, Não. porque eu vou colocar. Ai, Gente, olha a proximidade do sujeito. Eu ou Roberta namorará, namorarei ou namoraremos. Não, vou colocar assim, Roberta ou eu com... Na verdade, não é nem com, é a João. Porque quem namora, namora alguém. Se eu namorar com o João, eu vou namorar do lado do João. Eu acho que é namorará. Namorará. Gente, qual é a regra do ou? Quando ou indicar exclusão, o verbo vai concordar com o sujeito mais próximo. Quem é o sujeito mais próximo? Eu. Eu. Então é namorarei? Então, é namorarei. Se eu inverter, vai mudar o verbo. Roberto ou eu namorarei a João. Entendi. Então, o ou, quando ele indicar a exclusão, ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Nesse caso, o ou concordou com o eu. Concordou com o eu, porque está mais próximo do verbo. Agora, no segundo exemplo, nós temos uma relação de equivalência e não de exclusão. O homem ou a mulher deve ter direitos iguais. Gente, aqui é um ou outro que deve ter direitos iguais, ou os dois devem ter ao mesmo tempo? Os dois. Os Não dois. sei mais dizer. Então, a relação aqui não é de exclusão, é de equivalência, certo? Certo. Ó, exemplo. Maíla ou Abraão deve fazer atividade. Maíla ou Abraão deve fazer atividade. Eu estou dizendo que é um ou outro, eu estou excluindo, ou estou dizendo que os dois não, devem a senhora fazer? tá falando que tem que ser os dois para fazer Os dois. atividade. Então, a relação ela não é de exclusão, é de equivalência. Equivalência é quando os dois são juntos. Então, ó, o homem ou a mulher deve ter direitos iguais. Por que ficou o verbo ficou deve? Porque está concordando com o sujeito mais próximo. Então, em resumo, sempre que eu tiver a conjunção ou, vai concordar com o sujeito mais? Hein, gente? Oi? Sempre foquem na aula, minha gente. Sempre que eu tiver a conjunção ou, o verbo deve concordar com o sujeito mais próximo. Então, ó,
o homem ou a mulher deve ter direitos iguais. Se fosse o homem ou eu, se fosse o eu aqui no lugar de mulher. O homem ou eu, é meio estranho, mas tudo bem. O homem ou eu deve ou devo? Deve. Deve. Eu deve? Não, Não, eu eu devo. 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 Gente, foca nessa questão do sujeito. Sujeito mais perto do verbo concorda com sujeito. A mulher deve, eu devo. Se fosse nós, o homem ou Nós deve. nós deve, Uhum. certeza? Nós devemos. É, Almoço. Eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos. Vós eu deveis. falo nós deve. Você fala, nós deve. Você pode falar isso o tempo inteiro, mas você saiba que devemos é a forma correta. Se você for apresentar um trabalho de português, já perde ponto. Se você for Tá escrever um certo. texto dessa forma, já perde ponto. Então, você pode falar assim com amigo, com família, com quem for, mas saber que devemos, cantamos. Não é tipo nós canta. Nós canta, você pode falar. Agora, na hora de escrever, nós cantamos. Nós cantamos. Entendi. Então, você tem que conjugar o verbo. Então, gente, entendido isso, que sempre que eu tiver a conjunção ou, o verbo deve concordar com o sujeito mais próximo. Sim. Sujeito constituído pelas expressões. Lê, Antônio, essa parte, por favor. Sujeito constituído pelas expressões, a maioria de, grande parte de, a maior parte de. Pode continuar. Mais um nome no plural, o verbo fica no singular ou no plural. Exemplo: a maioria das pessoas vivem com dificuldades. Ano passado, o João Paulo me fez uma pergunta, caiu na prova do IFAO. Foi uma questão sobre essa questão da maioria de. Cai muito, viu, gente? Gente, sim, a prova do IFAO vai ter este ano? Ficou para quando? Não sei. Alguém sabe me informar? Provavelmente vai ter, porque se até nem vai ter, possa ser que Mas as era para, provas normalmente seja daqui abre. a vários meses. Mas a inscrição não era sempre em setembro? Abriram, não foi? Não, ainda estão decidindo. Ah, entendi. Então, olha, Mas eu já estou adiantando os estudos. tem que E tem adiantar, porque alguns, quando. e tem alguns sites que disponibilizaram as provas dos anos passados. É, tem várias. Ano passado eu pedi para os meninos estudarem sobre a parte da aula. Eu, quando tiver marcada a data direitinho, eu vou tirar uma semana para olhar se eu faço uma revisão para vocês. Um intensivão de português. Nossa, Ano passado eu fiz isso, só que foi apenas em 2 dias, com o nono ano. Aí foi bem corrido, vou olhar se tenho mais tempo. Então, ó, isso cai muito, gente, no IFAO. Isso aqui cai muito, muito. Não só no IFAO, como em todo vestibular, concurso público. Essa regrinha aqui é uma das que mais caem. Isso aqui, ó. Então, sempre que o sujeito ele for constituído pelas expressões a maioria de, ou grande parte de, ou a maior parte de, se em seguida eu tiver uma palavra no plural, o verbo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Vocês vão entender a lógica agora. Por trás de tudo tem uma lógica. A maioria das pessoas vive ou vivem com dificuldades. Quem vive ou vivem com dificuldades? Quem vive ou vivem? Quem é que vive ou vive nessa frase? Quem é o sujeito? Só pessoas? A maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Então, tudo isso aqui é o meu. Eita. Tudo isso aqui é o quê, gente? Meu sujeito, certo? Isso é o meu sujeito. Então, quando o sujeito ele é formado pela essa expressão, depois de a maioria de, nós temos o quê? A palavra? Pessoas. Pessoas. Pessoas é singular ou plural?
Plural. 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 Então, tanto faz o verbo concordar com a maioria, quanto o verbo concordar com a palavra pessoas. Eu posso dizer a maioria vive com dificuldades, a maioria das pessoas vivem. Então, sempre que o sujeito for formado pela expressão a maioria de, e em seguida tiver uma palavra no plural, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Ele pode concordar tanto com a maioria de, quanto com a palavra no plural, que nesse caso é pessoas. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Grande parte, vamos colocar assim. Grande parte da população precisa ou precisam de auxílio. Ah, O grande parte pode ser colocado lá como precisa. Aí, quando for população, A grande parte da população é população plural? fica precisa. É plural? Ah, não, então é precisa, normal. Tá vendo a pegadinha? É assim que é assim, gente, que os concursos gostam de trazer, que as provas do IFAL também gostam de trazer, dessa forma. Então, é dessa forma que... Deixa eu puxar um quadro, que toda vez eu tenho que ficar tendo essa dificuldade aqui. Vou puxar o quadro branco, fica melhor para explicar. Então, ó, sempre que eu tiver uma palavra no plural, aí tanto faz colocar qualquer um dos verbos, mas observe, a grande parte que eu coloquei, não foi? Grande parte da população precisa de auxílio. Porque o verbo ficou no singular? Oi, pode falar. Mas, tipo, grande parte da população, então significa que é muitas pessoas. Sim, a ideia é de plural, mas a palavra é plural? Não. Entendeu? Então, você tem que focar na ideia. Você tem que focar, quer dizer, na palavra e não na ideia. É tipo, Maíla, quando eu digo enxame, um enxame de abelhas vem ali. Enxame, vocês sabem que é um monte de abelha. A ideia é de muita coisa. Mas a palavra enxame está no plural? Não. Não. Enxame é coletivo. É como Mas seria só população. falar enxames? Não tem enxames. A não ser que fossem vários enxames. Exemplo, Então, do lado veio um, do lado veio outro. Aí seria, vários enxames tem ali. Um monte de abelha ali, outro monte ali. Então, tem vários conjuntos. Nesse caso, sim. Como a palavra população. População é coletivo, Maíla. Muita gente confunde, e é muito fácil de confundir coletivo com plural. Uma coisa é o que é coletivo, outra coisa é plural. Biblioteca é o coletivo de livros, né? Onde tem muito livro, é biblioteca. A biblioteca é um coletivo de livros. Mas a palavra biblioteca é plural? É plural, biblioteca? não. Não. É como a palavra bando. Bando é coletivo. Outra, álbum. O álbum é coletivo. Por que um álbum é coletivo? Porque é um conjunto de